Olá! Você irá ouvir agora uma mensagem podcast com o missionário Ebenezer Leal. Esta mensagem está baseada nos textos da Bíblia Sagrada. Portanto, é o compartilhar daquilo que Deus quer nos dizer e ensinar neste momento. Esta é uma das muitas ações do Projeto Videira. Fique conosco e seja ricamente abençoado e abençoada. O segredo da oração. Estamos vivendo dias de muitas aflições, temores, incertezas e sofrimentos. Não que tais problemas da alma e do corpo sejam exclusivos de situações como estas trazidas pela pandemia da Covid-19, mas a intensidade, globalidade e indistinção desta doença, uma vez que é fortemente letal, atingindo todos os continentes da Terra e contaminando pessoas de diferentes idades, sexo, raça e condições sociais, potencializam aquilo que já experimentamos em outras situações. Diante de um cenário tão caótico, é comum ao ser humano buscar forças no sobrenatural, uma vez que as suas próprias ou seus próprios recursos já se encontram fragilizados ou esgotados. Neste contexto, temos presenciado e temos sido envolvidos por um espírito quase coletivo que nos impulsiona para a prática religiosa das orações ou preces. As redes sociais se tornaram, por sua democratização, espaços ou locais de encontros virtuais para a solicitação ou prática das orações. Pessoas de diferentes credos ou confissões religiosas têm procurado construir um espírito solidário de oração em favor do mundo, daqueles que estão próximos a elas ou por si mesmas, na esperança de que o socorro sobrenatural afaste os medos, console os que choram e cure os doentes. Mas por que as pessoas recorrem às preces ou orações como meio de encontrarem forças e soluções para este grande mal que ora nos assola? Bem, a resposta a esta pergunta dependerá do conceito que cada um tenha sobre o que é a oração. Mas a despeito das diferenças existentes entre os elementos e pensamentos que constituem as religiões no mundo, o que se pode compreender como um ponto em comum é que a oração é um meio de comunicação entre o suplicante e a divindade para a qual os rogos são dirigidos. Sim, todos os que professam fé em alguma divindade têm este meio como uma das principais formas de se unirem ao sagrado. Daí, cada segmento religioso tem buscado oferecer aos seus fiéis e aos que de alguma forma se aproximam de algum tipo de religião uma proposta de socorro em meio aos temores por meio de orações ou preces. Promove-se encontros, reuniões em templos ou locais sagrados, grupos de oração presencial e remoto, e com o fenômeno das redes sociais são criadas correntes de oração em favor de pessoas conhecidas ou mesmo desconhecidas, mas que, num gesto solidário, passam a fazer parte do grupo dos que são estimados. Cada segmento religioso, de uma forma ou de outra, com mais ou menos envolvimento, tem demonstrado a preocupação com os tenebrosos resultados dessa pandemia. Mas é notório o número de pessoas que antes não recorriam à prática da oração para a solução dos dilemas da vida, agora estarem buscando ajuda, clamando por misericórdia por suas vidas e pelas de outros. Mesmo os que não professam fé em nenhuma religião, agora recorrem às orações. Tenho visto muitas pessoas procurando os cristãos, seja através de amizades ou de grupos de oração, para fazerem seus pedidos, seus rogos. Particularmente os cristãos protestantes têm sido um farol em meio ao mar bravio, para o qual muitos agora recorrem procurando um porto seguro, acreditando existir a mediação desses piedosos para as queixas e súplicas que os necessitados acham talvez não possuírem. Olhando agora para os que suplicam a oração dos cristãos, por que essas almas e corações aflitos não clamam elas mesmas a Deus? O que lhes leva a acreditarem que a intercessão de um cristão piedoso terá muito mais prestígio ou méritos diante de Deus?
Partiremos do princípio de que, para o cristão, existe um entendimento de que é um dever orarmos uns pelos outros, de que devemos fazer súplicas por todos os homens, tanto os que são da família da fé, mas também pelos que não são. A Bíblia ordena ao cristão orar pelas autoridades, pelos doentes, pelas viúvas e órfãos, pelos necessitados e até pelos inimigos. Mas este não é um serviço do qual o suplicante está isento ou excluído, ou seja, ele não somente deve rogar pelo próximo, mas primeiramente por si mesmo, pois antes de pedir as misericórdias divinas sobre a vida de outros, ele deve reconhecer a necessidade que há nele mesmo, a fim de que encontre favor diante de Deus e tenha suas orações ouvidas pelo Altíssimo. A prática da oração na vida de um cristão é entendida como uma ordenança, é uma questão ética. Não se pode dizer que crê em Deus ou que ama a Deus se não vive em uma prática constante e diária de oração. Não tem como ser obediente aos mandamentos divinos, aos mandamentos de Cristo, e ser omisso na tarefa de orar. Por isso, talvez para muitos que não conhecem a fé cristã e não a abraçam, não se sentem habilitados a buscarem este acesso a Deus, pois provavelmente veem na vida do cristão um padrão ético em harmonia com o Deus revelado na Bíblia que elas mesmas não alcançam por não conhecerem ou mesmo por não estarem interessadas em buscá-la. Sendo assim, fica mais fácil terceirizar o serviço da oração. Não quero com esta análise menosprezar alguém que pense ou haja dessa maneira, mas, pelo contrário, lhe encorajar a ter a mesma ousadia, convicções e comprometimento que os cristãos têm de se achegarem a Deus, dirigirem suas orações a Ele e serem ouvidos. Eu fico feliz quando alguém que não é cristão recorre a mim para pedir que ore por ela ou por alguém próximo a ela. Muitas vezes são questões de foro íntimo ou que ela não dividiria com qualquer pessoa em quem não depositasse confiança. Mas fico triste em constatar que este suplicante está desperdiçando o meio de graça que Deus dá a todo homem que queira e reconheça nele o socorro. Por isso, gostaria de expor algumas verdades sobre a oração ensinada, ordenada e exemplificada na Bíblia, que poderão hoje mesmo, caso você deseje, te dar o mesmo privilégio de se aproximar de Deus, de forma que você constata na vida de outras pessoas que professam a fé no Deus da Bíblia e no seu Filho Jesus Cristo. As primeiras coisas a serem ditas sobre a oração é aquilo que ela não é. A primeira afirmação é que a oração não é mágica. A oração não é mágica. Na oração, as palavras proferidas não possuem ou ganham qualquer poder para conferir ao suplicante o que ela deseja ou necessita. Não são frases e jargões como eu decreto, ou eu declaro, ou ainda eu profetizo, que atribuirão poder à oração, constrangendo Deus a agir em nosso favor. A segunda afirmação é que a oração dirigida a Deus não é um mantra. A oração dirigida a Deus não é um mantra, um conjunto de palavras decoradas que, quando proferidas e repetidas, funcionem como uma chave mística capaz de abrir os portões dos ouvidos de Deus e moldar a vontade dele de acordo com o querer de quem ora. A terceira afirmação é que o simples ato de orar não confere ao homem perdão ou absolvição dos pecados. O simples fato de orar não confere ao homem perdão ou absolvição de pecados. Não é o simples fato de orar, mesmo que as orações sejam fervorosas e eloquentes, que irá impedir a execução da justiça divina. A justiça de Deus não é satisfeita por meio de ritos e sacrifícios. As exigências de Deus pela culpa do pecado envolvem um preço muito mais alto e inatingível pelo homem.
Mas por que estamos falando sobre a inoperância da oração para a absolvição de pecados? É por causa da afirmação a seguir, a quarta afirmação, que é: a oração não é o primeiro passo para ser ouvido por Deus. A oração não é o primeiro passo para ser ouvido por Deus. Antes de nos achegarmos a Ele, existe uma questão moral e legal a ser resolvida. Deus não ouve a pecadores não arrependidos e não confessos, e Ele não aceita como absolvição nenhuma ação ou sacrifício humano para tal, por se tratar de ofertas de seres corrompidos e indignos diante dele. A ofensa do caráter de Deus pelos nossos pecados é algo que o homem nenhum sequer pode pagar. Por isso, é necessário que, para que nossas orações sejam ouvidas e atendidas, essas duas questões necessitam ser resolvidas. Mas antes de apresentarmos a solução bíblica para elas, vejamos positivamente o que é a oração. O termo oração, no sentido mais completo, inclui todas as formas de comunhão com Deus. Na oração se expressam louvor, o agradecimento, a súplica e a intercessão. Porém, à luz das Escrituras, vamos ver que a oração está muito mais relacionada com a súplica e a intercessão. Mesmo assim, está condicionada às mesmas leis das outras formas de comunhão. O cristão ora porque é um dever e uma ordem de Deus, conforme está escrito em Lucas capítulo 18 e versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Também em Colossenses capítulo 4 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. E ainda, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17, o apóstolo Paulo também fala: orem sem cessar. Na declaração de Jesus, a oração é um procedimento ético. Isto significa que a pessoa que ora faz o que é certo. Em oposição, quem não ora faz o que é errado aos olhos de Deus. É um antiético. Negligenciar a oração é pecado e entristece a Deus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 23, lemos: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Quando deixamos de orar em favor de alguém, não apenas deixamos de favorecê-la, mas causamos danos a nós mesmos, pois estamos pecando. No livro de Isaías, capítulo 64, versículos 6 e 7, está escrito: todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. A oração é um meio pelo qual Deus proporciona bênçãos. Sim, Deus quer nos abençoar. Ele tem prazer em derramar bênçãos sobre os que sinceramente o invocam. Ele é o Pai Celestial que se alegra com o bem-estar de seus filhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11, Jesus diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Ainda em Mateus capítulo 21 e versículo 22, Jesus também nos ensina: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. É com a oração que se alcança vitória sobre os poderes malignos. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 12 a 18, particularmente o versículo 18, o apóstolo Paulo ensina:
Ore em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não podemos nos negar a uma vida de oração, pois Jesus, Ele mesmo, com seu exemplo, nos obriga a esta prática. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e versículo 7, diz: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se desejamos ser imitadores de Jesus, precisamos ser obedientes e constantes nas orações, assim como ele foi quando esteve aqui na terra. Eu disse anteriormente que a oração não confere ao homem perdão ou absolvição de pecado, que existe uma questão moral e legal que impede o pecador de ser ouvido por Deus, caso ele mesmo não ofereça a solução. O pecado é o que impede o homem de ter suas orações ouvidas e respondidas por Deus. No livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Não aceitar a revelação das Escrituras, a palavra de Deus, não dar ouvidos aos seus conselhos, é também um impedimento, pois não ouvir os mandamentos de Deus e o que ele revela sobre sua vontade é uma clara rebeldia e oposição ao seu ser. É o que nos diz Provérbios, capítulo 28 e versículo 9. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Existem outros impedimentos que são, na essência, pecados que também impedem nossas orações. O desprezo pelo necessitado, por exemplo, é um deles, conforme Provérbios, capítulo 21 e versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Mas o que habilita o homem a ser atendido em suas orações? A primeira constatação que a Bíblia nos apresenta é um sincero desejo de se aproximar de Deus com um coração quebrantado e arrependido. Um sincero desejo de se aproximar de Deus com um coração quebrantado e arrependido. Antes de experimentarmos a comunhão com Deus através da oração, temos a necessidade de nos aproximarmos dele por meio da fé, com corações quebrantados, conscientes do pecado que nos afasta do ser divino e confiados no meio de purificação e perdão que é oferecido na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, por meio da obra que este realizou, se oferecendo para morrer em nosso lugar, fazendo-se justiça por nós, nos purificando de todo o pecado com o seu sangue e nos resgatando da morte e do inferno para sermos declarados filhos de Deus. Este é o único meio de graça que permite ao homem se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele. Lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda, no livro de Jeremias, capítulo 29, 11 a 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Em Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 10, está escrito: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrependimento e contrição foi a atitude do publicano apresentado na parábola contada por Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 10 a 14, lemos: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O pecador, contrito e arrependido, sabe que o caminho para o trono de graça e perdão é Cristo. É pela fé em Jesus que ele pode orar, rogando misericórdia e perdão, na certeza que suas orações serão respondidas. O pecador impenitente nunca ora, pois não deseja se achegar a Deus. Mas em nome de quem devemos rogar ao Pai Celestial? A Bíblia nos diz que devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, dos versículos 13 a 15, está escrito: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pela fé, temos a certeza de que Deus Pai nos ouve através do seu Filho. Esta fé não é um poder em si mesma. Esta fé não é um poder em si mesma. Não é uma força cósmica e que pode ser introspectada pelo homem. A fé a qual eu me refiro é um dom de Deus. É um elemento do favor imerecido de Deus. É um elemento do favor imerecido de Deus. Ele mesmo a deposita em nossos corações, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sendo assim, oramos ao Pai em nome do seu Filho Jesus. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu em si mesmo um sacrifício vivo e eterno por mim e por você. Ele, e somente Ele, pode interceder junto ao Pai por nós. Se você já é um seguidor de Jesus Cristo, Ele mesmo já orou por você na sua oração sacerdotal, registrado no Evangelho de João, capítulo 17, especificamente nos versículos 15, 20 e 21, que dizem: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas se você tem vivido longe de Jesus, não experimentando uma comunhão diária com Ele, e tem sido tomado pelas aflições deste mundo e do presente tempo, além de não saber como será a sua eternidade,
Jesus mesmo nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A oração é um ato de devoção, adoração, louvor e súplica. É a expressão do nosso ser em obediente e reverente reconhecimento da grandeza, autoridade, poder, santidade e justiça de Deus. Quando oramos, devemos fazê-lo crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável aos que o buscam e o adoram. Estaremos conscientes de que, mesmo que Ele nos dê aquilo que não pedimos, sua vontade será sempre a melhor para nós. A partir dessas constatações e esclarecimentos bíblicos, você está sendo encorajado, encorajada a não depender unicamente das orações de outros por você, mas principalmente Deus te oferece o justo e vivo caminho ao seu trono de graça, que é Jesus. Em nome dele, você pode dirigir suas súplicas por você e por todos os homens. Agora você sabe que é um dever, uma ordenança a todos os homens a prática da oração. Não exercê-la através da fé em Cristo Jesus é persistir no pecado que nos afasta eternamente de Deus. Creia na palavra de Deus, entregue-se a Cristo pela fé, se você ainda não fez. Ele quer te dar uma vida prazerosa e abençoada através do seu eterno amor e perdão. E por meio da oração e da sua palavra, oferecer-te comunhão diária e eterna com o Pai e com Ele mesmo. Quanto a nós, continuará sendo um grande prazer, em obediência a Deus, dirigir a Ele orações por você e por todos os que carecem do socorro e favor divinos. Deus te abençoe e um forte abraço.